Fala, pias e gurias, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast daí, o maior e melhor do sul do mundo. Hoje vocês estão com o Júlio, o apresentador mais perdido da segunda temporada. A primeira não foi tanto, mas da segunda tá sendo. E estamos também com o Gaúcho. Fala, Gaúcho. E aí, pessoal, tudo certo? E hoje estamos com uma pessoa muito legal e grande. Ó, eu falei pra vocês que a gente ia trazer gente grande. Janaína Castilho, tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Nossa, obrigado pelo grande. Quando eu disse grande, é altura. Cara, essa mulher é alta. A gente via na TV, dava pra... A gente nunca sabe se é alta, mas ao vivo ela é alta mesmo. Mais ou menos. A gente também é muito baixo aqui também. 1,69, quase 1,70. Não Então posso tá... falar 1,70 porque é 1,69, né? Não, dá. Eu sempre jogo 1,75. Eu tenho 1,62, não, mentira. Eu sempre jogo 1,75. Gauchão, Faz a blogueirinha. Vamos lá, então é o seguinte, antes de mais nada, te inscreve no canal, ativa o sininho pra tu receber nossos vídeos. Toda vez que a gente postar vídeo, vai aparecer pra ti, não tem como esquecer. Só convidado legal, só conversa legal. Comenta aqui embaixo o que você gostou, quem que você quer que a gente traga. Mande para as pessoas esse vídeo, se você achou interessante essa entrevista. Compartilha nas suas redes sociais. E inclusive os nossos cortes estão lá no Instagram, no @podcastdaí. Além disso, tem que também seguir quem torna isso aqui possível, né? Vou começar puxando a corda pro meu lado. Barbearia Gentleman's, o único lugar onde você corta o seu cabelo quantas vezes você quiser por R$ 99,90 e nada mais, maluco. Isso é único. Além disso, temos também o Marcelinho Tatu, o cara do preto e cinza, inclusive tá vindo sorteio por aí, né? Vai vir sorteio. Logo. Maio tá chegando. Aí, ó, logo um sorteio de uma tatuagem maneira lá com Marcelinho Tatu, Marcelinho Tatu _ CWB? CWB, aham. Então, pra você achar aí no Instagram. E também, mais uma vez, com as delícias das pizzas mais tasty. Dessa vez sem azeitona. Chateado que não tem azeitona. Revelação. Chateado que não tem azeitona. Brigaram com o Júlio. Brigaram com o Júlio, não gostaram da nossa palhaçada semana passada, falando que só porque o Júlio pede vem azeitona. Não pode deixar aberto, só de raiva eu vou comer hoje. Só de raiva eu vou comer. Ah, não. Dessa vez, sem azeitona. Então, Julião, é contigo, vamos lá, vamos começar. Vamos abrir os caminhos com Janaína. Janaína, tudo bem com você? Tudo bem. Cara, a gente sabe da vida da Janaína só vendo ela na TV, mas a gente não sabe quem é a Janaína. Quem é a Janaína Castilho? A Janaína é uma menina sonhadora, né? Eu sempre gostei muito de esporte, brincava de esporte quando era criança, mas sempre gostei do sentido que o esporte traz para a vida das pessoas, né? De transformação, não só o entretenimento, mas a capacidade de fazer com que você possa mudar a vida das pessoas através do esporte. Por isso que até, né, foi a minha escolha profissional. Tenho 2 filhos, o Miguel e o Gabriel. Miguel de 8 anos, Gabriel de 4. Tenho uma vida de 4 jornadas. Mas é muito prazerosa, né? Eu escolhi isso, sempre gostei de poder ter tempo com a família, dar atenção para as crianças. Sempre foi o meu sonho a maternidade. Então, quando eu decidi ser mãe, eu sabia de tudo que vinha no pacote. Então hoje eu divido meu tempo com eles, trabalho, casa, projetos futuros. É uma rotina agitadíssima, assim, mas que me move também, né? Porque a gente imagina que tem muita coisa boa pela frente, tem muito que viver ainda. E acho que o trabalho mais difícil é mãe. É o mais trabalhoso, mas também é o mais compensatório, né? Ser mãe e pai é um mãe baita desafio, né? 2, e eles estão numa idade que demandam ainda bastante atenção, assim. E eu acho que a educação, né, é tão difícil. E menino é espoleta. Vida louca. Uma vez eu vi um vídeo, era muito bom, acho que era da época do Dia das Mães. Óbvio, eles não iam lançar sempre pra vender alguma coisa. O cara chegava, o repórter chegava um monte de mulher, ia fazendo os cortes e cada pergunta seguia em cada mulher. O que você acha de um trabalho de 24 horas, mas nós não temos folga, você vai comer quando der, de madrugada você pode dormir, mas você vai ter que acordar várias vezes, e tomar banho você não vai tomar sozinho, e banheiro também você não pode ir sozinha. Só que não tem remuneração. Você aceita? E todos falavam, não. Daí ele falou, o nome desse trabalho é mãe. As mulheres se emocionavam. Quando eu me lembravam tornei, da mãe. Quando eu
né, tive o Miguel, que é o mais velho, eu, claro, imaginava que vinha tudo isso, mas eu não imaginava exatamente como, né? Na prática, o negócio é bem mais difícil. E o negócio do sono me pegava. Porque eu sempre gostei muito de dormir, dormia super bem à noite. Então, ele acordou até 2 anos de idade, ele acordava de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas. Então, pra mim... Dá um abraço pra maquiadora lá, que te ajudava bastante. Ela é milagrosa. E às vezes eu ia até amamentar ele e eu ficava com medo de, tipo, derrubar ele, entendeu? Porque daí eu dormia com ele mamando ali, porque eu não conseguia ficar acordada. Muito louco. São coisas que a gente ri hoje, mas claro, né? São perrengues bons, né? Que são histórias para contar e, enfim, você vive, é o processo todo ali, eu acho que faz parte, né? E, claro, é muito gostoso, por isso que apesar de não ser remunerado, você é remunerado de outra forma, né? Que é o amor ali que se multiplica de uma forma inexplicável. Então, é muito prazeroso, assim, e pra mim eles são a razão da minha vida, né? Tudo que eu faço é pensando neles, assim, todas as decisões que eu tomo, o meu tempo, como eu divido, enfim, eu tento sempre dar o máximo de atenção. Agora eu sinto que a minha idade está pesando, que eu já não tenho tanta disposição e eles estão naquela idade que a energia tá lá ainda 200 por hora, se deixar vai até meia-noite, né? Então o Miguel, o mais velho, gosta muito de jogar futebol e às vezes ele chega da escola às 6 horas ele quer que eu jogue com ele. Só que não é assim, jogar 10 minutos. Eu combino, vamos jogar 10 minutos, eu jogo 10 minutos, não jogou nada. Quer jogar 2 horas. Aí eu coloquei ele para fazer futebol depois do horário na escola. Ele joga 1 hora de futebol, 1h10, e ele chega em casa e joga mais ainda. E ele quer que eu esteja com ele, porque ele quer a minha presença. Sim, claro, ele quer né? de qualquer jeito. Só que assim, a minha disposição, ela dura 10 minutos. Ele não vê a hora do outro crescer. Combinado. Joga com seu irmão. Então o outro brinca com ele, mas como ele ainda tem 4 anos, às vezes ele não é no mesmo ritmo ali, né? Não, às vezes não brinca como ele quer, enfim. Então, às vezes ele pede a presença materna e daí a gente se vira nos 30. Coloca o menor no gol ainda. Jogando chute forte. Do esporte, assim, eu lembro quando a Sofia era pequena, neném ainda. Então ela acordava de madrugada e tinha uma coisa muito legal num canal. Não vou falar o nome da Fox porque acabou, né? Mas era depois da meia-noite, passavam reprise de jogos. Em vez de ter narração ou o barulho da bola, do futebol, tinha música de ninar. Aí a Sofia acordava, deixava ali alto, cantando música de ninar e eu vendo os gols. Passava até as 2 da manhã com ela ali. O que às vezes ajudava também era o barulho do secador. Você não sabe desse truque do secador? Às vezes quando acordava e tava chorando, enfim, daí demorava para voltar a dormir, se você liga o secador, o barulho do secador, que é muito parecido com o barulho, dizem, né, que é o barulho que a criança ouve no útero da mãe, e aí ele adormece. Pra mim era tiro e queda. Colocava o secador, dormia. Sensacional, eu colocando remédio no... Eu nunca fiz isso. Molhando chupeta no uísque. E sempre deu certo. Bom, você tocou no assunto que eu ia perguntar. Você que viveu no mundo do esporte, principalmente do futebol, repórter de campo, repórter, apresentadora. Se teus filhos quisessem ser jogador, você incentiva bastante? Ou você acha que é um mundo muito difícil? Eu acho que é um mundo difícil, mas eu ia apoiar, com certeza. Vou apoiar o que eles escolherem fazer, né? Mas claro que eu acho que, até pela experiência que a gente tem, eu acho que você tem que colocar na mesa ali, mostrar qual é o processo. As coisas não acontecem assim, né? Não se transforma, não se cria um ídolo de um dia para noite. E o processo todo é um trajeto complicado, né? Com vários altos e baixos, com várias quedas. Você tem que estar disposto a tudo aquilo ali. Claro, são crianças ainda, mas eu acho que no futuro, se eles escolherem o esporte, super apoio, que eu acho que é uma coisa sensacional, né? Você poder viver daquilo que você ama, mas é preciso abrir mão de muita coisa e também saber que nem sempre vai ser aquele glamour, né? Que você vê na televisão. Na televisão você vê só a cereja do bolo. Muitas vezes as histórias que existem por trás a gente não consegue, né, trazer ao público com tantos detalhes, mas assim, só quem viveu e quem chegou lá no sucesso sabe por tudo que passou. Então é um trajeto bem difícil e é um funil, né? Porque assim, quantos talentos a gente tem no Brasil?
jogadores de futebol, quantos meninos que podem realmente se tornar jogadores de futebol. Muitos ficam pelo caminho por questões financeiras, a falta de apoio familiar, falta de estrutura mesmo para poder investir no esporte. Muitos desistem e muitos seguem, mas para se tornar um profissional são poucos que conseguem chegar lá e ter uma oportunidade realmente num time, né? Tem que abdicar de muita coisa também, né? Não é só apenas se tornar jogador, né? Tem que abdicar de muita coisa da vida, né? Já que tocamos nesse assunto, dificuldades e profissão, vamos lá. Hoje, né? 2023, a era da internet, né? A era da inclusão. Elon Musk mandando foguete. Elon Musk mandando foguete. Construindo um ventilador que tem a velocidade 4. Hoje é muito mais comum as mulheres no esporte em todas as categorias, né? Hoje a gente tem narradora narrando o jogo no canal mais assistido do país, né? Jogo grande, narrando Copa do Mundo. A gente tem muito mais comentaristas mulheres, a gente tem mais repórteres de campo mulheres, mas não foi sempre assim, né? E principalmente acho que quando você estava começando ainda tava esse muro estava começando a ser quebrado. Isso traz uma dificuldade muito grande, porque a gente sabe que apesar de todo o glamour do jornalismo e da televisão e do que a gente vê na TV, o que tá por fora é muito perrengue. É ter que ver jogo do Coxa a 40 graus de temperatura. É ter que... Desculpa, né? Não, o jogo já é ruim. O jogo do Coxa só os 40 graus, né? É ter que tá cedo na redação e sair tarde. E ainda... Na época, a madrugada na redação. Isso. Né? Os jogos da 9h30... Arrebentava, né? E ainda ter que conviver com o machismo do esporte na época, que hoje é menor. Não é inexistente, mas é menor. Como foi pra você isso? E já que a gente tava falando na dificuldade nas dificuldades da profissão, também tem a opção dos teus filhos quererem seguir a tua carreira. Que a gente sabe que também não é fácil. Eu fico com o microfone em casa, né? Que agora eu tenho o microfone porque eu faço jogos, então ele fica comigo. Brincadeira. Eles são bem comunicativos, mas não sei se eles gostariam, assim. É claro que é algo que vamos pensar lá na frente. A gente também fala pra eles sobre o processo pra conseguir fazer isso. Mas eu gosto muito da minha profissão. Apesar de todas as dificuldades, e como você falou, quando eu comecei, era diferente também o espaço que a mulher tinha, né? Era engraçado que eu até lembrei quando você falou de jogo, às vezes no gramado, né, a gente ia lá fazer transmissão e aí eu ouvia muitos xingamentos. Eles xingavam também os repórteres homens, mas o xingamento era diferente, né? Porque o xingamento voltado para a mulher, ele é carregado de preconceitos, de machismo, de palavras realmente muito chulas, grotescas, enfim. Cruéis. Coisas absurdas, realmente. E naquele momento, pra mim, quando eu ouvia aquilo, o que eu fazia? Eu aumentava o volume do meu retorno pra eu ouvir só o narrador, né? E focava naquilo que eu estava fazendo, porque assim, eu sabia por que eu estava ali. Eu estava ali porque eu queria, ninguém me colocou e eu queria estar ali. E eu tinha, né, pretensões, eu tinha objetivos profissionais, então eu sempre, mesmo sem entender muito de psicologia, mas eu sempre silenciei tudo que me incomodava e tudo que fazia com que eu pudesse ficar parada no tempo, desistir do meu sonho, né? Eu estava ali para conseguir o meu objetivo, que era poder ter uma evolução na profissão e ser reconhecida pelo aquilo que eu fazia. Então eu sempre lidei com isso dessa forma. Só que é uma construção social, é algo muito enraizado na nossa sociedade. Hoje já é diferente, já existe, né, o respeito que sempre deveria ter existido, né? E a gente está buscando equilibrar aí o espaço da mulher no jornalismo esportivo, narradoras, comentaristas. Para mim é um grande desafio, porque hoje eu sou comentarista também. Então, assim, eu me dedico demais àquilo. Não é simplesmente eu vou lá e falo o que eu quero sobre o jogo, entendeu? Eu tento estudar, eu tento buscar estatísticas, dados sobre os jogadores, para eu embasar aquilo que eu estou vendo com fatos reais, né? Para não simplesmente... Porque acho que opinião hoje na internet a gente tem em todas as redes sociais, né? Todo mundo pode falar sobre tudo, todo mundo tem essa liberdade. Então, acho que como jornalista, eu tenho essa responsabilidade de falar
de forma responsável e coerente. Então eu sempre me dediquei ao máximo ao que eu estava fazendo e queria, claro, né, mostrar para o público que eu estava ali porque eu merecia, porque eu tinha condições profissionais de estar ali concorrendo com qualquer homem, que não existe essa diferença. E essa hoje continua sendo a nossa luta ainda na sociedade, né? Porque ainda existem muitas críticas, né? Só que imagine um narrador de futebol, há quanto tempo ele está narrando o jogo de futebol? Uma narradora que começou a narrar recentemente, né? Que muitas vezes recebe uma avalanche de críticas, é um outro estilo. Eu acho que as pessoas têm que também ter essa percepção, né? Que são pessoas diferentes, são gêneros diferentes, que têm estilos diferentes. Eu sou uma pessoa que gostava de fazer matérias mais humanas, mais sensíveis, e às vezes um homem ele tem um outro jeito de narrar um acontecimento e tá tudo bem, né? São jeitos diferentes. Eu acho que existem mil maneiras de você contar uma história, de você passar uma informação. E isso eu acho que a gente vai evoluir, né? Com o passar do tempo. Quando eu comecei no jornalismo, eu comecei na Geral, na verdade, né? Que eu queria uma oportunidade de trabalho. Em Curitiba, naquela época, né, que não tinha internet, tinha Orkut só, não tinha, assim, meios digitais que eu pudesse mostrar meu trabalho. Então, assim, eram os meios de comunicação tradicionais, né? E não existia, assim, muitas vagas para jornalista esportivo. Então, quando eu saí da faculdade, eu agarrei o primeiro emprego para poder ter prática, para poder aprender a fazer, literalmente, porque na faculdade é tudo muito superficial nesse sentido, a questão prática, né? Na minha época era, pelo menos, né? Hoje eu sei que já evoluiu bastante. Então eu trabalhei 2 anos na Geral, praticamente, só que sempre quando tinha alguma matéria de esporte, eu falava, eu gostaria de fazer, né? Então a emissora me mandava fazer lá, quando tinha jogo, quando tinha algum treino especial que eles decidiam cobrir, eles me colocavam para fazer a matéria. Isso era na RIC, que é onde eu estou hoje novamente, né? Que eu voltei à casa onde eu comecei. E aí depois, quando eu saí da RIC, né? Que o programa esportivo que eu trabalhava lá acabou acabando. Era um programa terceirizado, acabou saindo do ar. E aí eu comecei a distribuir currículos e portfólios para vários lugares em Curitiba, né? Mas daí eu pensei, agora eu vou buscar uma vaga no esporte, porque eu não quero mais ficar, né, fazendo algo que eu não quero investir nisso. Não é o meu projeto de vida ser uma repórter de política, de economia, de cotidiano, não. Eu quero ser repórter esportivo. Então eu levei currículos em vários lugares e aí por acaso eu acabei levando currículo numa rádio que fazia bastante transmissões em Curitiba e falei, vamos ver, né? E aí me marcaram comigo um horário para conversar. E eu fui conversar, né, com o diretor da rádio na época. E aí ele ficou me ouvindo e tal. Eu falei, então, eu queria trabalhar com esporte, eu gosto muito de esporte. Enfim, trabalhei um pouco lá na RIC. E queria aproveitar, talvez, a rádio, que é algo tão dinâmico, né, para também dar continuidade ao meu trabalho, né. Seria um grande sonho se eu pudesse ter essa oportunidade. E aí o que foi me falado foi, na época, isso em 2006, então, a gente tem uma vaga na Geral, porque no esporte a gente não tem vaga agora, mas a gente não contrata mulher. Vez que eu ouvi naquela época eu ouvi aquilo, eu falei, não tô ouvindo isso, gente. Como assim não contrata mulher? A gente não contrata mulher para fazer reportagem esportiva na rádio, no campo, né? Aí eu falei, tudo bem que eu não tenho experiência, se fosse o argumento, eu entendo, contratar, né? Mulher... Porque eles iam precisar de alguém pronto. Mas não entendi, enfim. Você quer a vaga da Geral? Eu falei, não quero. E aí eu fui embora, meio frustrada e meio indignada, porque eu falei, não pode, tem que mudar esse cenário, isso não existe, né? Ridículo. E depois essa rádio, inclusive, contratou mulheres, né? E, enfim, a evolução seguiu por lá. Mas naquela época eu fiquei, assim, um pouco desapontada, porque eles queriam o meu trabalho, mas para Geral, não, na Geral eu não quero, né? Ok. E aí eu distribuí currículos em outros lugares, em Curitiba, e aí minha mãe falou assim, você não vai lá na RPC?
Aí eu falei, acho que na RPC eu não vou, porque lá tem que fazer aquele trainee, né? Que é um período que jovens recém-formados fazem um período de treinamento lá dentro. Ficam alguns meses, como se fossem fazendo matérias que iam ao ar mesmo. E aí, a partir dos melhores ali, quando tem vaga, eles chamam, dão prioridade para essas pessoas, né? Que participaram do treinamento e já sabem como funciona tudo a empresa. E aí eu falei, poxa, mas daí eu não vou fazer porque tem que fazer esse trainee, e o trainee na época era extremamente concorrido, tipo, 2.000 pessoas se inscreviam para 30 vagas. Peneira mesmo. Exatamente. Aí passava por todo um processo, sabe? É um vestibular. Provavelmente salário de trainee também, que não é o mesmo salário do efetivo. Na verdade, né? quando era trainee, eu acho que nem recebia nada. Você só passava num treinamento e depois você ficava num banco de talentos, entendeu? Não tem mais até, acho que a empresa não faz mais o trainee, mas na época era assim, eles davam prioridade para isso, né? Aí minha mãe falou assim, bom, mas já que só para levar, não custa levar, né? E aí eu marquei um horário lá com o Gil Rocha na época, que era o gerente de esportes. E aí ele falou, não, pode vir aí de manhã e tal. Aí eu fui lá, levei, né, meu currículo, meu DVD, um portfólio com algumas matérias que eu tinha feito. E falei, vim trazer meu trabalho, quando tiver uma vaga no esporte, tem interesse, enfim, aquela coisa toda. Aí ele colocou na mesa assim, tá bom, obrigado, mas aqui no momento não tem vaga. Aí eu fui embora, falei, acho que não vai rolar, né? Tipo, não me empolguei muito, né? E aí eu falei pra minha mãe, acho que eu vou dar uma descansada, porque eu fiquei 2 anos trabalhando sem férias, né? Porque eu era contratada pela RIC, depois foi por uma empresa terceirizada, e aí não completava 1 ano, por isso eu não tive férias. E aí eu peguei, tirei umas férias e fiz minha primeira viagem internacional para Buenos Aires, na Argentina. Queria conhecer lá, né, o estádio do Boca, do River, enfim. E fui para lá. Quando eu tava no meio da viagem, tocou meu telefone. Era o Gil Rocha. Ele falou, e aí, beleza, beleza? Já tá trabalhando em algum lugar? Daí eu falei, não tô. Daí ele falou, então, você não quer vir aí? Eu falei, como assim quer vir aí, né? Falou, então, a gente vai montar um programa é um programa temporário, né, chamado Rumo ao PAN. Isso foi no início de 2007. É um programa que a gente vai falar dos atletas paranaenses que vão para o Pan-Americano e a gente precisa de uma repórter para fazer reportagens com esses atletas. A gente tem a Susan que vai apresentar e aí a gente está procurando uma repórter, né? Aí eu lembrei de você e tal. Eu falei, nossa, claro, quero, né? Ele falou, mas é temporário, 3 meses. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema. E aí ele falou, eu falei, quando que começa? Ele falou, dia 4 de janeiro. Minha viagem, eu voltava de volta para Curitiba no dia 3 de janeiro. Nossa. Aí eu falei, nossa, é muito Deus, né? Só que aí eu tinha que fazer todo aquele negócio, o exame admissional, aquela coisa toda. O voo atrasou, eu cheguei à tarde em Curitiba. Foi uma correria, olha, um absurdo. De Rocha já pensou, estrelinha, né? Cheguei em cima da hora, isso aí. E aí foi até engraçado porque, enfim, eu consegui, né, fazer todo o processo lá da contratação. Trabalhei os 3 meses lá, fiz o projeto do Rumo ao PAN, que foi muito legal. Só que aí terminou os 3 meses, no meu último dia de trabalho, ele não tinha falado nada, porque o Gil Rocha é assim, né? Ele é todo brincalhão, aí ele fica deixando a gente com aquela ansiedade a mil. Eu falei, bom, acho que, né, não vai ter vaga, vou sair, enfim. E aí eu terminei minha última matéria, digitei lá, gravei o texto, né, o off. E aí eu falei, pô, Gil, terminei aí, né, tô indo embora. Ele falou assim, terminou, beleza, vamos ali tomar um café na cozinha e tal. Aí fui lá, daí ele falou, e daí, gostou? Falei, lógico, né, tudo que eu quero fazer da minha vida, enfim, foi um prazer, né, tá fazendo aquilo que eu sempre sonhei fazer, e, enfim, foi uma oportunidade imensa, né, agradeci. Aí ele falou, então tá, mas você quer continuar? Pode continuar então. Como se não fosse nada pra ele. Não tô afim, né? não, acho que eu vou passear mesmo. Eu quero conhecer continuar? agora Chile. Não, eu vou tirar mais um ano sabático. Aí acabou que abriu uma vaga no Globo Esporte, porque a Janaína Xavier, na época, que era aqui de Curitiba, né, fazia reportagem no Globo Esporte, ela foi trabalhar no Sport TV no Rio de Janeiro. E aí, como ela foi pra lá, aí eu tinha a vaga dela à disposição para eu poder continuar, e aí eu já fui efetivada e fiquei 16 anos lá.
Acho que esse quer ficar mais um pouquinho. Foi, Acabou ficando- Foi, Fiquei velho. mais um tantinho. Janaína Xavier. Tava tentando lembrar o nome da. Jana Xavier. Que da Xará. ela foi pro Sport Aí TV. o né? pessoal ainda brincou, não, pra conseguir ter a vaga tinha que ser Janaína, entendeu? A Nádia era Janaína Nádia. Não, mentira. Tanto é que me chamaram de Janaína Xavier, nossa, durante Algumas anos, vezes. anos. Mas lá dentro mesmo. Não, na rua, tudo, porque as pessoas só conheciam ela, né? Eu tava chegando. E aí com o Então, mesmo nome, aí ferrou. No mesmo sim. nome. Às vezes eu ia entrevistar alguém na rua, você é a Janaína. Eu falei, isso, dele, Xavier. Só você pode chamar de Janaína só. Não precisa. Castilho? Uhum. Nem gostava do meu sobrenome. Pode mudar pro Xavier. Sirva-se, como escolha um sabor Eu vou maravilhoso. pegar essa aqui que tá cheia de queijo, que eu amo queijo. Essa é 2 queijos e a outra é. Até vou ver depois o nome. Que também parece ser Parece boa. tá boa porque tem bonito. bacon, né? Exatamente. Se tem bacon, não tem bacon, erro. tá bonito. Cara, tem uma coisa que não tem erro, você coloca bacon. Meu feijão é ruim, mas coloquei bacon. Nossa, é outro feijão. É outro feijão, dá sabor, dá tudo ali. Joga tem Feijão alergia à bem carne de temperado porco. é muito bom. Tem alergia à carne de porco, esse que é o É problema. sério, cara? Sério, me dá espinha, dá outras coisas, não vou falar aqui. Em Caramba. off talvez eu fale. Mas eu gosto de bacon, não adianta. Eu não como a carne de porco em si, mas o bacon é impossível de eu tirar Aham. da minha vida. Ele também me mate, então. E, bom, você contou o teu começo, mas como é que você escolheu o jornalismo pra fazer? Tá, as pessoas sonham em ser jornalista, não sonham em ser barbeiro, técnico de enfermagem. Nós brincamos, né? É, mas A criancinha diz, sempre quero ser barbeiro, sempre quis ser barbeiro. O cara brinca, em casa ele brinca, cortando o cabelo das bonecas e das tal. bonecas. Não pega o Ken lá e corta o cabelo. Eu tinha um radinho daquele Gradiente, que tem um Uhum. microfoninho, e eu ficava brincando em casa com o microfone. Sempre quis trabalhar em TV. Eu olhava na frente do espelho e ficava falando comigo mesma. Então, sempre tinha na minha cabeça que eu ia trabalhar em TV, que era o meu objetivo de vida, assim. Claro que quando eu era criança, eu não tinha noção, né, do que fazer ali, mas eu assistia os jornais, eu assistia, né, toda a programação ali da TV Globo, também da TV Cultura, que eu adorava na época, e aí eu me via ali, eu me via dentro da televisão. Então, por isso que eu fiz o jornalismo, que era o caminho que eu tinha para conseguir estar lá. E depois, claro, quando eu fui crescendo, amadurecendo, eu comecei a ver as possibilidades, né, de poder... porque o jornalista é uma profissão que você tem uma baita responsabilidade, né, porque você leva para as pessoas a informação, você é um filtro, né, daquela informação, você leva aquela informação que vai orientar a vida dela, né, as decisões que ela toma, vai poder trazer conteúdo que vai fazer com que ela possa se direcionar na vida. E o esporte, ele é um transformador social, né? Primeiro eu via o esporte como entretenimento, como aquilo que fazia as pessoas terem um momento de relaxamento no dia, né? Se divertirem. A ligação do esporte com a paixão é muito legal, né? Tanto é que em todas as matérias que você faz de futebol e você mostra a torcida, praticamente todas as imagens ali do torcedor, tanto na frustração, chorando, quanto na alegria, elas estão falando de emoção e de paixão, né? Você só vai chorar, sofrer ou chorar de alegria por algo que você gosta muito. Então, esse sentimento meio maluco, assim, pra mim era fascinante. E você poder trazer isso na televisão é algo que você prende a atenção das pessoas, né? Mesmo quem não gosta muitas vezes de futebol ou não gosta de esporte, quando você conta uma boa história, uma história de superação, uma história que mexeu com o sentimento daquela pessoa, ela vai parar e vai assistir, né? Porque ela se vê muitas vezes em algumas situações da vida. Na vida você tem frustrações, você tem alegria, você tem tristeza. Então, o esporte é meio que um reflexo daquilo que você vive também, né? Você tem as suas paixões e tem também os seus momentos de dificuldades. E ela pega toda a parte social, né? Tanto o mais pobre quanto o mais rico, não adianta. Exatamente. E hoje você se assiste? Porque você fazia quando era criança na frente do espelho. Tem muita Sim. gente que não gosta de se assistir. Você se assiste depois de pronto? Eu sempre assisto depois de pronto, assim, as matérias. Quando é ao vivo também eu revejo, né, o programa,
Porque aí eu consigo ter uma percepção melhor de como foi meu trabalho e tentar lapidar também, sabe? Porque às vezes você tem alguns vícios de linguagem, né? E a minha transição agora para fazer rádio é bem diferente do que eu fazia antes, porque eu fui meio que escolarizada para falar pouco. Na televisão você tem pouco tempo, você tem um programa curto, então às vezes você vai como apresentadora 3 segundos, chamar uma matéria em 10 segundos. Eu tenho 10 segundos para chamar uma matéria, tenho que fazer da forma mais criativa possível, mas tem que ser objetiva. E as reportagens mesmo, se é uma reportagem de 2, 3 minutos, reportagem de 5 minutos, ela tem que ser super especial. Então, são reportagens curtas, né? E na rádio, não. Na rádio, hoje eu falo 2 horas por dia, né? Claro, tem outros integrantes na mesa, Sim. mas são bate-papos de 2 horas. Então, para mim, é um baita desafio. E claro, essa linguagem é muito mais... não é aquela coisa tão engessada, né? É uma linguagem mais natural, como você fala mesmo, na mesa do bar, conversando com seus amigos. Mas como a gente está falando de jornalismo, tem que ter um pouco também de coerência para você poder falar de uma forma que seja atraente e que não tenha tantos vícios de linguagem. Eu, por exemplo, falo muito né, coisa de curitibano, né? Então, às vezes eu fico olhando, nossa, ficou horrível isso aqui. Aí eu fico vendo o programa de novo Pra não repetir. para tentar me policiar, às vezes num comentário, num jogo, enfim, que eu tenho que ter um raciocínio mais objetivo. Você é a maior crítica de você mesmo. Eu sou bem crítica. É incrível, cara, quando a pessoa é boa. Porque ela tá falando e ela tá respondendo as perguntas que eu tô na minha cabeça. Bem que louco. Porque era uma coisa que eu ia perguntar pra você. Porque o jornalista, ele gosta de entregar uma matéria, ele gosta de entregar a notícia pra pessoa que tá escutando. É isso que ele faz, é isso que ele gosta de fazer. Já uma pessoa de rádio, ela gosta de conversar, ela gosta de ser uma coisa mais espojada. Porque a pessoa que tá escutando vai se sentir mais em casa, né? O rádio é muito mais dinâmico. Eu até pensei assim, se eu tivesse começado minha carreira no rádio, nossa, seria uma baita escola. Porque na TV, por exemplo, você vai fazer, vamos tentar imaginar o que acontece no rádio, que acontece na TV. Você vai fazer um link na TV, um ao vivo, 1 minuto e meio. Na TV, link é 1 minuto e meio. E aí, para você poder falar 1 minuto e meio, todas as informações que você tem, no começo de carreira, muitas vezes, o que as pessoas fazem, tentam decorar que vão falar. E aí é assim... engessado. Não, é pior, é a pior escolha. Eu já tentei fazer isso lá no começo de carreira e eu me ferrei, porque o que acontece? Se você esquece uma palavra do meio do texto, você se perde no raciocínio. Você ia usar, sei lá, ao invés de você usar entretanto, você vai usar o mas, eu esqueci o entretanto, daí você vai colocar o mas ali, você não lembra o que vem depois. Entendeu? É muito ruim. Então, na TV, normalmente, o que a gente faz? Para a gente não estourar o tempo, porque não pode estourar o tempo, a gente faz alguns tópicos sobre o assunto. Tipo, vou começar falando de uma coisa curiosa que eu vi aqui no treino. Aí depois eu falo do jogo importante que tem no domingo. A principal mudança no time e o que falou o treinador. 4 tópicos. E aí eu coloco ali esses tópicos, né? Tipo, o que eu vi no treino, a mudança, o jogo importante e a fala do treinador. E aí, por exemplo, se eu tô falando sobre a importância do jogo de domingo e eu esqueci o que eu vou falar depois, eu olho só o tópico. Uhum. Aí o tópico é ali o que falou o treinador. Aí eu lembro que eu tenho que chamar o que ele falou. Entendeu? Aí eu falo com as minhas palavras na hora, como eu tô falando aqui com vocês, de uma forma... e hoje tá mais espontânea. dinâmico Sim. também, né? Hoje tá assim. muito mais. E eu reparo que, pelo menos na grande maioria dos programas esportivos, até depois dessa regionalização dos programas esportivos, que foi muito importante pro futebol e pro esporte como um todo, tem uma química melhor entre o apresentador e o repórter. Então já há uma conversa, uma troca, muitas vezes até uma brincadeira. Você pega, por exemplo, o Jogo Aberto, Donos da Bola, que são, né, referências do programa esportivo, o próprio Globo Esporte, os programas do Sport TV, o Seleção, o Redação. Hoje eles são muito dinâmicos. Eles têm quase uma pegada de rádio. O Fox Sports, inclusive, tinha o Fox Sports Rádio, que era na TV. Então, porque antes você combinava, às vezes, o que o apresentador vai me perguntar? Não. Isso. Até quando eu fazia entradas no Sport TV, a gente sabia que a gente ia falar sobre o que aconteceu no jogo.
Claro que eu sabia que os principais assuntos ali, claro que, obviamente que eles iam trazer aquilo ali na mesa quando eram situações polêmicas, enfim, estava preparada para falar sobre aquilo. Mas quanto menos você programar isso, melhor, porque aí fica espontâneo, fica natural, né? E fica mais conversado. E até quando eu estava no começo de carreira, na RPC, né? No começo eles faziam um intercâmbio, você passava um tempo às vezes no Rio, em São Paulo, para conhecer o olhar da rede, né? Porque antes de ter o Globo Esporte estadual, a gente era só um bloquinho, não sei se vocês lembram, o Globo Esporte local ele era um bloco só, os outros dois eles eram transmitidos lá da rede, né? Que até tinha o Léo Batista que apresentava e tal. Então a gente ficava lá para tentar entender qual que era o olhar do Rio, por exemplo. Quando que eu vou fazer uma matéria do Curitiba, por exemplo, virar uma matéria nacional? Quando que eu vou fazer um torcedor do Flamengo olhar para a matéria do Curitiba com um olhar de curiosidade? Pô, quero ver isso aqui. Não dá para ser uma matéria só de treino. Não dá para você mostrar ali o arroz com feijão, que isso aí interessa só ao torcedor aqui de Curitiba. Então, a gente estando lá, a gente conseguia entender, a gente tinha esse olhar, que você tinha que trazer uma história atraente, algo curioso, algo que só aconteceu aqui, algo exclusivo. Isso sim se tornaria um assunto nacional, independentemente do clube que a gente estaria falando. Então aí eu fiquei 2 meses lá, fiquei 1 mês na Globo, 1 mês no Sport TV, e foi uma baita escola para mim, principalmente por conta de link, porque daí era o início do Sport TV, nessa questão de mochilink, né? Que o mochilink o que era uma mochilinha com link, que até hoje existe aqui, já tem, né, em todas as cidades, que você entrava ao vivo de qualquer lugar. Não precisava levar aquele carro de link gigante que erguia uma antena. Era só o mochilink, né? Que é o que faz com que os repórteres hoje possam viajar, fazer Libertadores sozinhos, né? Não precisa de toda aquela estrutura. E no Sport TV estava começando isso aí do mochilink. Então eu ia fazer um treino do Flamengo, que era longe do Sport TV, lá no Ninho do Urubu. Eu levava mais de 1 hora para chegar lá. Não daria tempo de eu ir lá, fazer uma matéria e voltar para o Sport TV para veicular a matéria. Não dava. Então eu entrava de mochilink ao vivo de lá. E aí não entrava 1 minuto e meio. Você ficava 10 minutos no ar, entendeu? Então como assim 10 minutos? Eu vou ficar falando o que aqui? Não, vai falando aí tudo que você tá vendo. Então eu aprendi a fazer link no dia a dia estando lá. Porque aí eu falava tudo que eu via, falava tudo sobre o time, desde da cara que o goleiro fazia, o goleiro que tinha tomado um gol no jogo anterior e que estava meio entristecido no treino, aquilo ali era assunto para 5 minutos. Então você fica muito mais preparado para quando você precisa fazer um de 1 minuto e meio, entendeu? Porque aí você consegue ter vocabulário e um olhar do que realmente é importante num link assim. Então para mim foi bem legal. Agora então, meu Deus, é sensacional. Eu falei, a rádio é extremamente dinâmica, ela é muito rápida, né? Então eu fico pensando, caramba, o repórter de campo de rádio ele tem que ser muito bom. Ainda bem que na época eu não conseguia a vaga. Fiquei pensando que Jesus ia ser algo extremamente desafiador para mim. Porque ele tem que estar extremamente ligado, ele não pode piscar. Se o narrador dá uma piscada, ele meio que pode até perder ali uma jogada. Mas aí ele chama o repórter narra o que está vendo, né? Tipo, com detalhes muito maiores. Do nada, né? Não, do nada e assim, com muito detalhe. Eu falei, caramba, ele conseguiu ver ele tava que o cara olhou para escolher a perna que ia bater a bola. Como assim? Isso. É uma loucura. O cara que melhor descrevia os jogos era o Silvio Luiz, né? Quando falaram pra ele, descreve o que tava vendo. Ele fala, tia comendo ali a pipoca, olha. Ele descrevia qualquer coisa que ele via, né? Comendo pipoca, enquanto isso, olha, derrubei meu chiclete. Do nada. Vai chuveirar na área, olho no lance. Tu tá narrando o quê, tchê? Mas você acha que quem fez essa mudança... Eu, de fora, leigo, vejo isso. Você acha que quem fez esse tipo de mudança da forma engessada da televisão, não da rádio, da rádio sempre foi mais espontâneo, assim, da televisão foi o Thiago Leifert que deu essa... Ali foi bem naquela transição. Inclusive, tem até uma história com o Thiago Leifert, que teve uma vez que, quando ele era apresentador do Globo Esporte, eu fui para fazer um link
pro Globo Esporte de lá, né? E de São Paulo. Era um cara aqui em Curitiba, eu não me lembro o nome, ele tava tentando entrar no livro dos recordes, ele tava fazendo abdominal, aquelas loucuras, sabe? Que a pessoa fica 30 horas lá fazendo abdominal sem parar. Parecia que tava na primeira e já tava mais de 20 horas fazendo. E aí eu ia entrar ao vivo pra contar isso, né? Só que aqui, na época, a gente estava acostumado a meio que dar uma organizada na entrada ao vivo. Por exemplo, o apresentador vai te perguntar quantas abdominais ele já tinha feito, ou quantas horas ele está fazendo, coisas assim. Então eu me preparava já para saber como começar meu link. E aí, quando eu falei com o produtor lá da rede, ao vivo, que estava no ponto comigo, eu falei, o que o Thiago vai me perguntar? Oi? O que o Thiago vai me perguntar para eu saber, né? Pra estar preparado. Ele falou assim, não, ele não combina não, ele pensa na hora, o que vem na cabeça dele. Ele vai olhar a imagem do cara fazendo abdominal e vai sair alguma coisa. O que esse cara tá fazendo? Ele vai perguntar. Só que pra mim isso é extremamente normal, né? Hoje, óbvio que é isso, tem que ser assim. Hoje é assim. Tem que ser a reação dele, por quê? Porque a reação dele ao ver a imagem é a mesma reação do público em casa. É a reação do cara, pô, que esse maluco, entendeu? E aí na hora eu fiquei meio assim, perdida. Eu falei, caramba, eu não sei o que o cara vai perguntar. Aí eu falei, pô, deixa eu anotar várias coisas, que vai que ele pergunta uma coisa que eu não sei, entendeu? E fiquei meio assim, assustada. Mas depois daquele link eu falei, cara, mas é isso, né? Tinha que ser assim. E aí eu acho que ele fez ali um divisor de águas e começou a mudar a estrutura do jornalismo esportivo, né? Na Globo, tanto que a gente passou também a meio que dispensar o TP em vários momentos, né? É muito, muito melhor, né? Você não usar o TP. Até quando eu ainda apresentava o Globo Esporte, a gente utilizava, por exemplo, em gols ao vivo. Você vai ter a rodada inteira do Campeonato Brasileiro. Tem 300 mil jogos. Um monte de cara fazendo gol. Às vezes você tá vendo a imagem. Aí a gente colocava a ordem ali dos jogadores que fizeram o gol, quando a gente ia narrar ao vivo, né? Pra saber. Mas assim, não tinha mais aquele texto estruturado. Aquele texto, a frase pra você ler. Porque quando você lê, você parece que você perde completamente a naturalidade, né? Então a gente sempre buscava falar de uma maneira espontânea e de uma maneira atraente, né? Quando eu falo atraente, o que é, por exemplo, porque muitas vezes, se você faz uma matéria lá, sei lá, apareceu um ídolo no treino do Atlético lá, um ex-jogador, participou do treino, enfim, foi lá assistir os jogadores. Se você pega e fala isso na chamada ali, quando você vai chamar a reportagem, você acaba com o mistério na hora, né? O trailer que revela o filme, né? Você não cria aquela curiosidade, né? Então, se eu começo chamando assim, cara, você não sabe quem apareceu no treino do Atlético hoje, cara. E aí você cria aquela curiosidade, a pessoa vai esperar pra ver quem que é essa pessoa. Ou, por exemplo, o cara foi assistir o jogo do time do coração dele a 300 quilômetros de Curitiba e foi a pé. Aí você pode chamar, ao invés de você já matar a história na entrada, que a história ela tem que ser contada aos poucos para gerar aquela ansiedade nas pessoas. A pessoa, nossa, que coisa louca, né? Você vai mostrar a imagem ali do cara cansado, caminhando, o pé machucado, enfim, tudo isso é o enredo e que vai construir toda a matéria. Então, você pode chamar a reportagem assim, qual foi a maior loucura que você fez pelo seu time do coração? Duvido que você consiga vencer esse personagem que a gente vai mostrar hoje. Esse cara maluco, ele fez uma aventura e uma loucura por amor ao time dele, que é de tirar o fôlego. Você chama assim, a pessoa fica também naquela curiosidade. O que será que o cara fez? Você vai esperar pra ver, você vai valorizar o material que você tem na mão, né? Em 5 segundos. Inclusive, ela E ela aprendeu a minha emoção em 5 segundos. E a loucura do cara é assistir 9h30 o jogo do Paraná. Esse cara é maluco, esse cara é o torcedor mesmo. Esse é o torcedor. Esse os caras aplaudem, né? Esse mereceu. Acho que a maior loucura que eu já vi no Paraná Estado, é o torcedor do Curitiba lá, que vai numa cama. Aquele é sensacional. Aquele, ele tinha que... Tentaram botar ele no prêmio da FIFA, não foi? Jailton, né? Tentaram colocar no prêmio da FIFA. Esse sim deveria.
Foi lá, esse ano ganhou um senhor lá, torcedor da Argentina, que foi pra Copa do Mundo. Puxa, nossa, que legal. Nossa. Não, eu lembro desse cara, esse cara foi um personagem nacional. Esse cara merece. Esse Foi, cara ele é muito... Porque ele não é de Curitiba. Não, ele é do litoral, né? É. Ele não vem daqui. Imagina, cara. Não sai do bairro alto e vai até o Não. estádio do Couto. Não atravessa a rua. né? É toda uma logística, né, pra ele vir. O cara não mora no Alto da Glória e atravessa a rua. Você pensa, nossa, o que faz a pessoa, né? Por isso que é um sentimento, essa questão da paixão pela camisa, que às vezes você não consegue explicar realmente, né? É uma coisa que é só você vendo histórias assim pra entender. Porque, sei lá, o cara podia ver hoje na internet, né? Não, ele quer sair de lá Quer e ele ver. quer estar presente ali. E a na maior beira do alegria, gramado. provavelmente, da vida dele agora é ir lá assistir o jogo. Independente se. Não, e ele o time vai foi perder. reconhecido por isso, Sim. né? Houve uma campanha pra Sim, botar ele na aham. premiação e tudo Não, mais. e a maior alegria dele é ver o Coxa, coitado. Né? É o que tem, fazer o quê? Vamos melhorar. Ele tá em estado terminal. Eu gente. posso A falar, alegria gente, dele é ver o Quem coach. não. Eu sou coxa branca, tá? Então eu posso falar com. Eu sou gremista e É também igual, posso. igual quando Eu a Jana, sei diferenciar o que é futebol e o que não é. Ah, para, pô. é igual quando a Jana falou o cara consegue ver o goleiro quando leva um frango. Eu falei, então o Muralha ia ter um podcast É sobre só ele. olhar pro Muralha. Cada gol que ele leva Sacanagem. frango vai virar um podcast. Sacanagem. Depois Coitado a gente é do Muralha. processado com o Nossa, meu sonho é ser processado. Pelo Muralha. Pelo Muralha. Ele vai deixar passar essa. Mais uma. E já, a gente tava falando sobre machismo que tem ainda, né? Não dá pra dizer que tinha, porque vai ter até, sei lá, até quando que vai ter isso. Mas, além do machismo, quando você mexe com paixão, que é o futebol, quando você mexe com um torcedor, eu sou atleticano, Janaína é coxa branca, certeza. Quando eu sou coxa branca, Sempre Janaína é certeza acham que é o atleticana. contrário, sempre. Isso aí fala, quando você vai fazer matéria do Paraná, isso aí não torce pra ninguém. Né? Paraná. Mas, enfim, todo torcedor vai achar que você sempre torce pro outro. É. Nunca. E você já sofreu isso, assim, não só dentro do estádio, mas na rua, nas redes sociais. Sempre. E Porque isso é fazer bem feito também. Porque né? Isso esses é- dias eu vi uma matéria, com R. Valto, não vou falar o nome, mas o coach fez uma ação ontem, Com os jornalistas? com os né? jornalistas. E daí eu vi de um lugar específico, o cara colocando, sim, foi legal, foi engraçado. Colocou ali a pauta dele conversando com o técnico, fazendo a pergunta pra ele. Uhum. Achei bacana isso. Eu achei uma baita ação do Curitiba. Aí a galera, Parte. os comentários, nossa, fazendo isso com uma rádio Poodle. Eles são todos atleticanos, como é que vocês abrem? Sabe, cara, foi uma ação social bonita, foi legal, foi uma coisa diferente. E mete pau, nossa, time quase caindo e vocês brincando. A rede social, ela não é. tem limite. Ela né? libera o que tem de Acho pior que e o de melhor. principalmente o Twitter, né? É extremamente Nossa, agressivo, né? Enfim, a gente tem que aprender a lidar com isso, mas eu sempre tentei, da melhor forma possível, também silenciar esse tipo de coisa, porque é engraçado quando o cara fala que eu torço pro time adversário do dele, e não é verdade, né? Aí eu falo, nossa, eu tô fazendo bem Tô fazendo feito, bem né? feito. Porque eu, sempre quando eu vou falar de qualquer time, ou de qualquer atleta, qualquer esporte, eu tento ter o olhar daquele torcedor ali, entendeu? Focar ali, não interessa pra que time eu torço. Obviamente que eu tenho carinho por um time, porque senão eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje, né? Porque você não tem como trabalhar com futebol sem gostar Sim, de futebol. torcer, Mas é muito razão, assim, sabe? Eu sou muito fria nesse sentido de olhar de forma coerente para aquilo que eu tô fazendo, mas tentando imaginar o sentimento que aquele torcedor tá sentindo e tentando passar para ele aquele conteúdo de uma forma que vai agradá-lo, né? Então, às vezes o time tá vivendo uma fase boa, obviamente que você vai falar mais bem desse time, né? Porque o time tá ganhando, tá vencendo. Se o time tá mal, tá tropeçando, você tem que ser coerente com a informação. Você vai acabar, logicamente, não falando mal, mas você vai estar falando, dando a informação que o time tá perdendo, que vem de quantas derrotas seguidas, enfim. E como o torcedor é Precisa vencer. passional, ele não olha consegue isso. entender isso, que você tá dando a informação. Uhum. Lá no Rio Grande do Sul até o pessoal brinca com uma gíria que a gente tem lá, que é o corneta, né? Que o corneta é a chacota. Uhum.
E aí, lá, quando botam alguma coisa assim, que é alguma informação, tipo, o Inter está há 7 anos sem ganhar o Campeonato Gaúcho. Não é corneta, é informação. Tu tá entendendo? Porque o torcedor entender é outros 500, né? Ele é passional, ele é emocional, né? Ele vai querer Totalmente. ouvir o melhor do time dele, não você falando mal do time Exato. dele. Não, imagina que lá no Rio Grande do Sul, agora a gente tá com uma moda dos jornalistas revelar o time que ele torce. Então lá agora você já tem alguns anos já um programa que é o Bola nas Costas, que tem um pedaço de gremistas e um pedaço de colorados. O Donos da Bola, igualmente o de São Paulo também. Um pedaço de gremista, um pedaço de colorado, um pedaço de neutro. E uma hora, do nada, aquele que era neutro se revela. Um dos primeiros caras que puxou isso lá no Rio Grande do Sul foi o Fabiano Baldasso. Só que ele era um cara que ele fazia tão mal que todo mundo sabia. Entendeu? Foi igual o Hipólito assumir que era gay. Tu fica, beleza. Isso aí a gente já sabia. Agora tem caras que realmente, quando revelaram, a gente ficou, caramba, cara, esse cara, tu vê, não parece. Porque o cara era totalmente... Porque o cara era profissional. Profissional. E aí acabou que não foi nem criticado pelo outro lado. Entendeu? O número de comentários do sempre soube, etc e tal, acabou diminuindo a quase zero. E assim, o profissional, o jornalista, ele vai torcer para que todos os times da cidade dele vão bem. Eu quero que todos, né, voem. Quero que o Atlético ganhe a Libertadores. Quero que o Coritiba se mantenha na Série A e faça uma boa campanha na Série A. Quero que o Paraná suba para a primeira divisão do Paranaense. Porque tudo isso reflete também no jornalismo, né? Você vai conseguir mostrar os seus times nacionalmente, a gente vai ter mais exposição nacional, vai ter uma repercussão internacional, vai ter mais investimento nos clubes, né? E a gente vai poder ter mais visibilidade também. Se os times forem mal e caírem, né, sumirem, qual é a importância, qual a relevância jornalística que tem nacionalmente? Então, pra gente, claro que a gente quer que os times sempre vençam, né? Claro que nem sempre é possível, a gente sabe que naturalmente as derrotas vão vir e o futebol é assim, né? Não tem uma campanha regular o ano inteiro, mas a gente quer que sempre os times estejam na sua melhor forma. E eu sou coxa branca, não tenho problema nenhum em falar que o Atlético tá bem. Sim. Não tem problema nenhum. Não, Uma que meu pai é atleticano. Então, Exatamente. minha vida inteira eu convivi com um atleticano. Não tem porque eu tenho ter ódio. Não. O que acontece, cara? Sinceramente, na minha concepção, há também um pedaço de culpa de dirigentes esportivos já há um bom tempo. Se a gente for pegar o Eurico, por exemplo, ele tinha um pouco dessas implicâncias, que era de enfiar a culpa da informação no jornalista. Porque às vezes o jornalista pegou uma fonte lá de dentro que o presidente não sabia, revelou algo que não era para ter sido revelado, uma conversa de vestiário, uma mijada, um acerto, um acordo, melou uma contratação porque revelou e aí jogou a merda no ventilador. E aí muito dirigente botou a torcida contra jornalista. Muito técnico para apagar a derrota joga a culpa de volta pros jornalistas. E isso virou moda no Brasil. Muitos técnicos de antigamente faziam isso, muitos dirigentes faziam isso. E a torcida comprou. Então hoje eles não a tem culpa... mais controle, né? Exato. Então tu pega assim, ó, a Hoje culpa tem- da briga na rua, a briga de torcida é do jornalista, porque a imprensa fomenta essa rivalidade, Não! Tu tá dando a notícia. Tem jornalista influencer ali, né, que é Isso. blogueiro na internet, que tem a informação, às vezes até antes dos caras dentro do Isso. clube. Isso. O Ele que coloca, acontece? Como é que você vai controlar? Não tem O que como. eu reparei? A primeira coisa, a gente tem que separar jornalista esportivo de comentarista esportivo. No caso dela, por exemplo, que é jornalista e comentarista, ela tem a atenção de primeiro ser jornalista. Né? Porque hoje o que separa um grande jornalista de um mero tuiteiro é a credibilidade. Então o que acontece? Da notícia, que nem você falou, às vezes o jornalista identificado com o clube vai dar ali a notícia antes, né? O blogueirinho ali, o comentarista, enfim, ele pode dar a notícia antes. Mas a credibilidade, o pessoal vai começar a acreditar quando você falar. E também se acontecer o inverso. Se ela falar algo que não aconteceu. Pra apagar isso depois é muito foda. E no caso dela, que transita entre os três, tu transita entre a própria imprensa, né, entre os colegas, entre a torcida
e entre os jogadores e dirigentes. Sim. Então, com algum dos três, mais cedo ou mais tarde, ela vai se queimar. Tu não consegue agradar os três. Não, porque Nunca. você faz críticas, né? Por mais que você tenha responsabilidade no que você tá falando, mas você não vai aprovar 100% tudo que você tá vendo ali, né? Por uma questão de que eu tenho um olhar, você tem outro, você tem Exato. outro. Cada um tem a sua opinião. E aí, a minha função hoje é poder comentar, poder dar a minha opinião. Então, nem sempre a minha opinião vai ser a mesma do treinador. Não, e se tu Vai for ser o sabão mesmo demais, olhar. também vão te criticar. Exatamente. Sim. Se for totalmente neutro, olha lá, tá sendo neutro porque... É. Aí se for pender pra um lado, você Se bater nunca de um vai, lado, nunca é. vai, nunca vai. Mas eu acho que você opinar com respeito, né? Eu respeito o trabalho, mas eu não concordo com a mudança que ele fez no time. É o meu olhar ali diante do que está acontecendo no jogo, né? Então, eu acho que tudo depende do tom, né? E a gente vê muitas vezes os comentaristas meio que É que tem cara que sabe apertando fazer. demais a caneta, assim, É. de uma forma que fica deselegante, entende? É que tem cara que assim, ó, pegou esse personagem pra si. O Pegou Neto, o por exemplo. personagem O Neto pra- pegou esse personagem, Sim. o Casagrande pegou E esse não pode personagem. mais largar. E não pode mais É, largar. ele É que eu aquele. tento entender que, por exemplo, eu tenho uma opinião determinada, mas quem está lá trabalhando todo dia com os jogadores é o treinador. Então ele sabe ali o porquê que aquilo não está acontecendo naquele momento. Ele está vendo muito mais do que eu, ele está vendo o tempo todo. Todos os dias no treino, coisas que a gente não tem acesso. Ou não! Ou não, né? Às vezes os ele caras tão teve derrubando ele, né? alguma treta com o jogador e aquilo ali às vezes tá pegando, entendeu? Tem Exato. coisas que a gente não, às vezes não entende, não tem essa resposta e fica aquela lacuna ali. Então, tenho esse respeito porque sei que o trabalho dele é muito mais minucioso do que o meu, que estou ali apenas olhando e tirando uma conclusão sobre o que está acontecendo no jogo, né? E também porque tu não pode cometer o erro, por exemplo, da Mili Lacombe de afirmar uma coisa que tu não tem como provar. Exatamente. Aí, Né? Aquilo Aquilo que ela foi fez aquela terrível. vez, torrou ela pra sempre, tirou ela do Sport TV, Só que o inclusive. que ela fez aquela vez tinha passado em branco se o Rogério Ceni não tivesse... não tivesse ligado. Porque O problema é que ela tava sendo assistida. Todo Se ela mundo- fala isso aqui, ninguém assiste. Entendeu? O Rogério Ceni não vai o Rogério assistir. nunca vai ver. Ele não ia ver isso aqui. Mas, Agora, se ela falou no Sport TV, né, Só cara? que ela Então, falou de uma é. credibilidade total. Com o Kleber Machado. Tu tá mas entendendo? é que ela cravou ali, Ela né? cravou. Cravou. E depois tentou dizer que não cravou. Ao vivo. E tava tudo gravado. Tá tudo gravado. Então, E ali... ela se queimou. ali foi E feio. hoje em dia ela reconhece. Mas ela Conhece vacinou o um erro. pessoal também. Sim. Né? Tem isso. É Porque mais ela fácil não tu ver era o outro o- errado Mas também, era né? isso que eu ia falar. O que ferrou com ela foi que o Rogério Ceni estava escutando ele igual ao vivo. Porque muitos ali já deram informação errada. Técnico, já cravei esse técnico aqui. Uhum. Pô, você chega no outro dia, o cara nem Não, teve sabia. presidente que fez isso. O presidente do A Atlético Anelka Mineiro, o já tá Anelka, certo era com do o Galo. Galo. Não, o Anelka acho que nem recebeu a ligação do Galo. É. Recebeu uma sondagem por cima ali. Como é que tu não vai acreditar no presidente? Então, quer dizer, muitos já passaram por isso e passou em branco. É, O problema dela foi que o Rogério Ceni Ceni tá ligou. estudando. ligou. E aí virou um dos primeiros memes esportivos, né? cara? Ali foi É um dos terrível. primeiros Nossa, memes foi- esportivos. E ali foi uma mudança drástica Ela pra ficou carreira dela. tensa, né? Claro, Na hora que ele tava claro. no telefone, não tava E acreditando. às vezes, quem Não, passou... a acho que ele quer se risada enfiar amarela no do buraco, Kleber né? Machado. O Kleber Machado já tava se enfiando no buraco. Aham. Porque ele era apresentador e ele fala: então, né, a gente tem uma pessoa especial na linha, né? Como Ferrou. a gente é bem assistido. Boa tarde, Rogério. Cara, aquilo ali arrebentou. E capaz Aquilo ali arrebentou. dela ter achado que aquilo era exclusivo mesmo. E quem passou a informação pra ela era uma pessoa assim de confiança. Confiança. Então, tipo, às vezes ela ficou naquela saia justa, tipo, putz. É. E ela não pode revelar E fonte. ela não pode revelar a fonte. Então, nem sempre foi Tem todo coisas- 100% Não, culpa tu dela. pega, por exemplo, assim, ó, a Band tinha muito isso, na época do Milton Neves, de botar dois caras que se odeiam e pronto, briguem, aqui, ao vivo. Tu tinha lá o Eurico e o Godoy, o Neto, tu tinha, pô, o Marcelinho e o Vanderlei. Era normal, com o Datena mediando, Era entendeu? gostoso de ver. E isso é uma coisa, porque ali tá os dois frente a frente. Agora, quando, que nem tu falou, o fato do Rogério ligar, aquilo ali... Quebrou ali ela, né? né? Tem também o Milton Leite, né? O Rogério Ceni é chato pra caralho. E aí, vazou. Mas todo mundo concordou. Não, mas ele tá certo. Não, ele tá. O Gabigol hoje em dia concorda. Hoje é o Putz, Gabigol. Ele tava certo. E chegando próximo do fim,
antes de falar dos clubes daqui, o que você pensa deles, o que você espera deles. Esqueci a pergunta. Parabéns. Mentira, lembrei agora. O que você espera dos clubes? Esqueci mesmo a pergunta, cara. Porque a gente foi falando dela. Se tivesse feito uma pauta que nem ela falou. Ah, sim, mas não tem pauta. Aqui é uma conversa de boteco mesmo. O que você espera dos clubes desse ano? Então... Começando por letras, pelo Atlético. Vamos com o Atlético, então. Vamos por ordem alfabética para não dar confusão, né? Então, o Atlético, ele começou muito bem, né? A temporada. É um trabalho que é herança do Filipão, né? Quando ele chegou no Atlético. Até ele falou, até agora que o Atlético foi campeão paranaense, que o que faz um campeão é o ambiente. E eu acho que o ambiente com o Filipão, realmente, ele... teve um upgrade, assim. O Filipão é uma figura respeitadíssima, né? Tanto que ele foi lá para Libertadores, no jogo contra o Alianza. Lá, né? É a presença dele ali que eu acho que impõe um respeito no adversário. E ele tem uma história, né? Ele é uma pessoa fenomenal. E imaginam ele circulando no CT, né? Poxa, eu trabalho do lado do Filipão. Fora né? que a piazada ali olha o Filipão, é o Filipão. É o Filipão. Então, eu acredito que o Atlético tem potencial para brigar por coisas grandes assim na temporada. Como eu falei, né, nem sempre o time consegue vencer tanto tempo seguido, assim, uma hora vai acabar perdendo, é natural. São muitas competições, né? Eu abri aí com Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, que é a grande obsessão do Atlético. Acho que para conseguir chegar novamente a uma final de Libertadores, que vai ser o grande desafio do Atlético, o time vai precisar, né, dar um passo a mais, vai precisar evoluir em relação ao que está agora. Hoje, né, o melhor time em aproveitamento no Brasil, mas nós estamos falando de campeonatos regionais, então agora que a gente vai começar a testar mesmo, né? A pré-temporada acabou agora pro Atlético. Agora começa o campeonato. Para todos, praticamente. Para todos os adversários, né? Para todos os times. Mas a gente já viu nessa temporada que não tem time bobo, né? Porque tem cada time que chegou à final aí. Água Santa, por exemplo, né? Cascavel mesmo. Cascavel, times surpreendentes. Caxias. O Cascavel terminou a primeira fase na 6ª colocação e tirou o 2º e o 3º colocado, o Operário e o Coritiba, do caminho. Então... acho que não é só questão de você ter o melhor investimento e ter o melhor elenco, o melhor talento ali disponível para você conseguir as conquistas. Eu acho que vai além disso, né? O Cascavel teve um trabalho de mentalidade muito forte. É um time que vem investindo nos últimos anos em tecnologia também. Eles têm uma equipe que cuida disso dentro do Cascavel, né? Para conseguir analisar o adversário. Essa questão também de você poder medir, né? Tem uma bota especial lá que mede o aproveitamento do jogador em campo, o desgaste, enfim, tudo isso agrega, né? Então eu acredito que o Atlético tem condições de ir longe, assim, mais uma vez, de fazer um ano brilhante. O Coritiba ficou agora um mês parado e o técnico Antônio Oliveira fez algumas mudanças no time, ali no meio-campo principalmente. É um time que acho que precisa muito do Júnior Urso e do Andrei, né? Que eram jogadores que não estavam 100%. Eu acho que eles vão dar outra dinâmica para o time. Trouxe o Jamerson, que eu acredito que vai entregar o que está se esperando dele, né? O pessoal falou expectativa, realidade, né? Porque demorou tanto para ele ser confirmado que a expectativa agora é que ele, né, seja um fenômeno. Mas eu acho que ele tem um potencial, um jogador de muita velocidade, que entra na área. E eu acho que ele vai ajudar a fazer o Coritiba voltar a fazer gol, que estava difícil, né? O time estava muito bem defensivamente, mas criava 30 chances e não conseguia colocar uma bola na rede. Então, eu acredito que vai melhorar, o Coritiba vai poder ter mais resultados agora nesse retorno, mas também vai encarar adversários bem desafiadores nesse mês, né? Tem o Sport, tem o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, apesar do Flamengo não estar vivendo um bom momento, né? Que também pode se tirar proveito disso, mas... É um elenco estrelado, né? Tem talentos individuais ali, mas eu acho que vai ser um bom medidor, assim, os primeiros jogos, para entender se o trabalho do Antônio Oliveira vai ter resultado ou não. O Coritiba tem essa filosofia agora de apostar num trabalho a longo prazo, mas a gente sabe que no Brasil resultado não existe, ele tem que vir em algum momento, né? Não dá para o time continuar naquela pegada que estava. Eu acredito que não vai continuar. Eu acredito que o Coritiba vai evoluir, vai voltar a evoluir. Porque ele começou bem o Paranaense, né? Até o Atletiba, o Coritiba vinha
vinha evoluindo, vinha agregando. De repente parou, né? Não deu para entender direito o que aconteceu ali com o time. O Paraná Clube é um time completamente novo, remontado, dentro das condições financeiras que o clube tem, que são limitadíssimas, né? Então o Paraná Clube, ele vai para o Paranaense com como dá, né? Com o que tem. Trouxe jogadores do Campeonato Paulista, Séries A2, jogadores que já estão com ritmo de jogo, então isso é um ponto positivo, jogadores que vinham jogando, alguns jogadores que têm um histórico bom também, né? De gols. E eu acho que o grande forte ali do Paraná é a comissão técnica, né? Que tem o filho do Caio Júnior, tem o Marcão, que já conhece bem o clube. Eu acredito que são profissionais extremamente qualificados e que vão tentar tirar desse elenco, mesmo sendo limitado, porque ainda está incompleto, enfim, o Paraná já vai estrear no final do mês. Eles vão tentar tirar o máximo, vão tentar fazer o Paraná render, porque o Paraná precisa demais voltar para a Série A. Porque corre o risco de não ter mais calendário, né? Então precisa muito voltar e eu acredito que o Paraná tem condições também de fazer um bom campeonato. Só que não pode ser só um bom campeonato, tem que ser o melhor campeonato, né? E vale porque ele lembrar, precisa dessa vaga. Vale lembrar que não dá pra subestimar, não, a Série B do Paranaense. Porque se a gente for espelhar em quem subiu nos últimos anos, foram times que fizeram boas campanhas depois. Arucô, Azures. O próprio São Joséense. São Joséense tem uma estrutura muito boa agora. É isso aí. O São Joséense estão subindo bem. Até comentei, né? O São Joséense, ele teve o azar de pegar o Atlético na fase de mata-mata ali, porque mesmo pegando o líder do campeonato, o São Joséense não mudou a forma de jogar. Não é aquele time que vai lá para se defender, porque tem que segurar um ataque extremamente positivo. Não, o São Joséense propunha o jogo e era um time agressivo, que criava chances e chegava com perigo no gol. É um time muito bom. E o segundo ano dele assim, né? Ele bom goleiro, comandado pelo Zé goleiro, Roberto, né? Goleiro. Que foi jogador. Então, é um bom time, assim. Então, a segunda divisão é bem pegado. Pena que o Paraná não vai poder ter a presença do seu torcedor, apesar do seu torcedor estar bem chateado e angustiado com o momento que o Paraná vive, mas eu acredito que estaria ali na Vila Capanema para ajudar nessa missão do Paraná, né? Porque não é fácil de voltar para a primeira divisão, mas ele vai ter que cumprir a punição por conta das brigas. Acho que vai ficar 5 jogos, né? Sem poder ter torcida no estádio, vai ser aquela coisa silenciosa. Mas é importante demais para o Paraná aproveitar cada segundo e tentar fazer desse campeonato seu respiro ali e subir de volta para a primeira divisão do Paranaense. Antes de perguntar, o Jamerson, coitado, vai ter que jogar o dobro, vai ter que ser o Pelé do lateral esquerdo. Pelo que ele custou e todo o trâmite dele vir, a expectativa dele é que ele seja o Messi no lateral. Eu vi uns memes driblando, fazendo chapéu. Eu sou coxa branca, não tô esperando isso dele. Tô esperando um jogador que faça o papel dele. Mas pelo que construir em cima dele, o coitado vai ter que dobrar. O Coxa, ele tem uma missão que é a seguinte. Infelizmente, hoje, se a gente for pegar os 20 times do Campeonato Brasileiro, o Coxa é candidato a rebaixamento. Ele vai disputar. Porque a gente sabe que tem times, por exemplo, que seriam pau a pau com o Coxa, mas que estão com mais dinheiro. Como o Bahia, por exemplo, Fortaleza, né, o Cuiabá. São times que estão numa situação um pouquinho melhor financeiramente para se reorganizar, etc e tal. E até times que não estão numa situação tão boa, mas que tem um peso de camisa, uma torcida muitas vezes tão forte, que pode ser que faça valer, como o São Paulo, o Santos, o Cruzeiro. Então, o Coxa vai ter que trabalhar dobrado. Esse time tem que funcionar, gastaram bastante dinheiro, tem uma promessa aí de SAF, que não sei se vem, se não vem, enfim. Mas teve uma demissão repentina do técnico que ninguém até hoje entendeu direito o porquê foi demitido. O técnico fala uma coisa, os dirigentes do time falam outra, ninguém sabe quem que tá falando a verdade. Então, que era um trabalho até que me agradava. Um trabalho, eu acho que o cara fez o que deu. Eu sempre gostei dele como treinador, principalmente nessas situações de corda no pescoço. Salvou o Coxa, né? Isso. E agora tem que dar tempo pro português trabalhar. Mas não tanto. Não tem tempo. Tu tá entendendo? Ele não teve tanto. Agora, ó, ele teve o tempo dele. E quero ver reclamar de o calendário apertado. Pelo que a gente viu nos jogos treinos, o Coritiba foi bem, assim.
Ele conseguiu Fizeram amistosos criar, também, né? fizeram contra Corinthians e São Paulo, né? Que eu achei interessante você fazer com adversários que você vai enfrentar. Claro que é jogo treino, é diferente do ambiente de jogo, enfim. Mas assim, ele pôde observar o time que ele quer colocar em campo, né? Que é um time diferente do que vinha jogando. E o Coritiba rendeu, ele conseguiu, né? Chegar ao ataque, conseguiu criar jogadas, conseguiu fazer gols. Isso que é importante, que deixa o torcedor um pouco angustiado, porque aquele time tava ali penando, né? Não tava conseguindo encantar mais. Então, acho que esse é o fato. O Coritiba tem que pontuar a fase jogando em casa, né? Esse jogo do Sport pela Copa do Brasil, a chance do Coritiba se classificar é vencendo o Couto Pereira. E vai colocar, né, muita gente Que lá. na Acho Ilha do 30 mil Retiro também pessoas já. vai ser O bicho, Sport né? tá bem, né? Tá bem, tá Sport jogando tá bem. bem. É que Tá, não é um o time Sport forte, vai mas subir, é com muito certeza. certinho. É um time muito certinho. Quase subiu já na última ali, né? Bateu lá atrás. Ele e o Ituano, né, quase subiram. Uma das perguntas é, o Atlético, como você disse, o Atlético tem que procurar coisas maiores. Ao meu ver, pro Atlético disputar algo maior, títulos diretamente, já disputou, mas mais chegar maior, assim, falar, não, o Atlético tem chance. O Coritiba subir de nível, não disputar pra não cair, disputar, sempre entrar pra disputar Sul-Americana e Libertadores. Não ficar ali, cair ou conseguir a última vaga, não, disputar Sul-Americana ou Libertadores. Paraná voltar a ser Paraná grande que a gente conheceu, que a gente viu nos anos 90, comecinho dos anos 2000. A SAF é a solução para esses times? Ou você acha que a SAF ainda está muito bagunçada, são empresários que querem só ver o lucro e não... Então, a SAF ela precisa ser muito bem estruturada, né? Não pode ser simplesmente empresário chegando querendo colocar dinheiro no time, né? Tem que ser algo muito bem montado. Eu acho que o Coritiba está trabalhando justamente para que seja isso, né? Para que seja um projeto que vai fazer com que o time consiga se solidificar no mercado e tenha verba para poder investir, né? E acho que isso já está acontecendo, né? Na verdade, nos bastidores, porque nunca gastou o tanto dinheiro, né? orçamento foi planejado para isso, né? O Coritiba investiu muito nesse ano. O Atlético tem um pouco mais de cuidado com isso, né? Porque já surgiram algumas oportunidades, mas por enquanto o Atlético ele meio que se autossustentável, ele virou uma indústria de jogadores, né? O CT do Caju, ele revela jogadores para o tempo todo ali, então eu acho que para o Atlético esse planejamento de ter condições financeiras de se manter, né, e poder fazer esse planejamento para conquistar títulos, ele começou há 10 anos atrás. Então é algo que já vem mais preparado, o terreno já está mais assentado, então o Atlético vai ter mais critérios, mais cuidados para poder colocar uma SAF, transformar o Atlético nisso também. Porque, né, ele não tem essa questão emergencial. O Coritiba tem vários projetos, como por exemplo a reforma do Couto Pereira, que é algo que a gente já viu algumas maquetes, né, e agora tem aí mais um. Eu não sei o que sai primeiro, a reforma do Couto ou o metrô. Eu tô nessa ainda. Ali a questão do Alto da Glória é difícil, né, porque não tem pra onde ir Não direito. tem mais. Eu lembro que Cresceu a uma cidade vez, de volta, né? eu lembro que uma vez chegaram a falar de fazer o estádio do Coritiba em outro lugar da cidade, mas perderia um pouco essa identidade com o Alto da Glória, né? E aí acabou não acontecendo, mas precisa, né? Eu acho que o Couto Pereira precisa de uma boa reforma, eu acho que ia trazer uma nova cara pro estádio. Atrair novas pessoas, novos sócios, né? E o Paraná Clube está trabalhando para tentar reaproximar o torcedor do Paraná. Inclusive, mesmo o torcedor não podendo ir para Vila Capanema, o Paraná fez uma campanha de marketing para que as pessoas se associem, né? Acho que R$50 você ativa o teu sócio de novo lá. E você tem alguns benefícios, né? Já que você não pode ir para o estádio nesses 5 primeiros jogos, tem alguns benefícios que o clube vai conceder ali para o torcedor do Paraná. E é importante ter esse olhar, né? Esse olhar de marketing. Hoje o mercado é isso, né? Você tem que estar ligado em todas as plataformas e a internet é uma delas. Então, os clubes têm que aproveitar todo o seu potencial e o seu nome para tentar se vender também no mercado. Se me permite uma parte, no caso do Atlético em relação à SAF,
o Atlético tem um trabalho, até na minha opinião, desde 95, desde que o Petralha assumiu, ele tinha essa ambição. Ele tem, querendo ou não, como é que eu posso dizer? Um rei, né, lá dentro, que comanda com mãos de ferro, como todo mundo sabe, comanda para o clube e que fez do Atlético chegar onde o Atlético chegou. Né? O Atlético não era a primeira força, muito longe disso, inclusive quando ele assumiu. Então, por isso talvez o Atlético não tenha não só essa emergência, como essa ambição, porque ainda é muito centralizado também. A gente tem que botar a incógnita do Atlético, o ponto de interrogação do Atlético, depois que ele sair. Depois que ele sair, a gente sabe aí sim o que vira o Atlético. Se vai entrar um bando de aproveitador, vai arrebentar o time, se eles vão tentar manter uma boa gestão com algum sucessor que ele mesmo deixar, ou se é aí que entra a SAF e organiza a coisa. Uma coisa que eu achei muito inteligente da parte dele é deixar os outros fazer primeiro, né? Então deixa o Vasco fazer primeiro, deixa o Botafogo fazer primeiro, deixa o Bahia fazer primeiro, vai deixando fazer, vamos ver o que acontece, né? A gente já tá vendo casos, por exemplo, que não chega a ser uma SAF, a empresa comprou 100% do time, que é o Bragantino, que parece que a Red Bull tá correndo da raia já. O próprio Textor com o Botafogo não mostrou que veio. O Ronaldo no Cruzeiro até agora também já tá sendo criticado. Mas se organizou, né? Então é aquela coisa, é bom deixar os outros fazer primeiro, pra até saber o quanto vale. Eu lembro que uma coisa que o Petralha falou quando anunciaram a venda do Cruzeiro e do Botafogo, ele disse, estão comprando clubes a preço de jogador. Eu não vou deixar isso acontecer aqui. Não. E na época ele revelou que o Atlético já valia mais de 1 bi de mercado, que era um dos times, inclusive, com valor de mercado um dos maiores da América Latina. Então acho que organização não é o problema do Atlético, né? Sobre o Coxa, eu acho que a gente tem que destacar o trabalho do Folador. Né? Quando o Folador chega e é aquela... a gente precisa lembrar, o Coxa não avança para as finais do Paranaense, né? Não avança para o mata-mata. E a última coisa que ele faz é manter mantém o técnico, começa a botar salário em dia, pouca gente lembra disso. Que é a melhor coisa que você faz num que é o melhor que tu pode fazer pelo jogador. Botou salário em dia, bancou, trouxe jogadores que a torcida gostava e que davam entrega em campo, o Wilson, o Rafinha, né? Esses caras, eles realmente faziam, o Robinho, esses caras começaram a fazer o Coxa jogar bola, fez inclusive uma grande Série B no ano retrasado, e infelizmente ele morreu e tal, ficou até, o Coxa chegou até a dar uma patinada, mas parece que o Coxa tem um projeto sólido de se organizar, de se organizar, de sempre pagar em dia, de não fazer nenhuma loucura de contratação. Eu acho que a própria permanência do técnico Antônio Oliveira nesse momento, eu acho que faz parte dentro da convicção que o clube tem. Isso. Porque talvez se fosse num outro momento, já teria demitido antes de terminar ali a participação no Campeonato Paranaense. E eu acho que eles enxergaram o Antônio Oliveira como mais emergente do que o Guto. Porque o Guto, querendo ou não, ele pegou aquele rótulo do Lisca também, né? Que tu chama pro desespero. Exato, então eu acho que o trabalho do Antônio Oliveira... Acreditaram no projeto e no esquema. E pra mim ele fez um bom trabalho no Atlético. Pra mim ele fez um bom trabalho no Atlético. Então acho que até foi isso que enxergaram também. E quanto ao Paraná, vamos ser sinceros, né? O Paraná, eu acho que o primeiro passo é se aproximar do torcedor, porque se quem te ama e te amou não estiver do teu lado, ninguém estará. Sim. Né? Quem que vai querer jogar no Paraná se nem torcida o time tem? Sim. Aquela coisa. E a missão é a missão mais difícil de todas, mas a gente já viu outros times conseguirem. O Santa Cruz, o Juventude, o Guarani, a Portuguesa tá começando. Eu vou dizer, eu dar um outro exemplo ainda, o Fortaleza. O próprio Fortaleza, exato. Série D, a gente já viu outros times se reerguerem. Então o Paraná tem chance, sim. Sim. O Paraná tem chance, sim. Sim, com o Marcelão ainda. Pô, o jogador vai jogar com tesão. Não tem como. Ou cansado. Ou cansado. Tem que morrendo ali, né? E uma última pergunta antes da gente fazer os 2 últimos quadros.
que era aquela pergunta que eu ia fazer e esqueci. Lembrou, que bonitinho. Como você já foi dos primórdios do futebol, a parte Agora, do futebol raiz... tu judiou dela. Mas Para, ela não tinha faz 17 isso, anos irmão. na época, calma. Não, mas tu fala como se fizesse tempo. Não, tinha judia. 17, faz 16 que ela tá trabalhando, ela tá com seus 22. Viu? Aí, justo. As Isso contas aí, são ótimas. Ótima Ótimo. conta. Como você foi lá na época, sem muita internet, jogadores mais raiz, e agora tá numa época totalmente tecnológica, jogadores mais... não fala qualquer palavra fora da linha do que ele tem que falar, que o cara mandou ele falar. Você acha que tá mais chato isso? Você acha que tá mais difícil você se aproximar de um jogador? Não você tirar uma verdade, mas tirar uma resposta sincera dele. Porque as respostas sinceras que você tem é do Robinho, que já tá no final da carreira. Agora você vai ter aqui do William Bigode, que tem 38 anos. Não do Manga, que vai falar uma coisa que mandaram ele falar. Graças a Deus. Mas o Manga ele é bem espontâneo. Não, o Manga até que é ele espontâneo, fala. né? Ele não tá nem aí. Eu acho que depende muito do jogador, né? Às vezes a gente tinha dificuldade no começo lá de, às vezes, tirar algo a mais do jogador que não seja, não, a gente vai fazer o que o professor mandou e tal, e vamos em busca da vitória. Demos tudo de si e conseguimos 3 pontos. Estávamos um passo do abismo, fizemos a coisa certa. Hoje eu acho que não, as entrevistas, elas rendem mais. Acho que a dificuldade tirando os jogos, né? Mas mesmo assim, no pós-jogo, normalmente é a assessoria que vai lá e escolhe qual é o jogador que vai falar na coletiva. Nos treinos, às vezes o clube já manda a entrevista pronta. Você escolhe o que você vai colocar no ar. Então, assim, a ausência do jornalista, muitas vezes, fazendo a pergunta, isso que eu acho ruim nos tempos de hoje, com a tecnologia, com a pandemia, né? A gente parou de ir nos treinos de futebol e os clubes mandavam tudo pronto. Mandava lá 5 minutos do jogador falando. Só que eram perguntas feitas pela assessoria, então a assessoria não vai perguntar coisas. Sabia até a resposta. Do ambiente, né? Se o time perdeu, o jogador falhou e tal, ela não vai perguntar disso, entendeu? E às vezes é a curiosidade do torcedor querer saber, né? Daquele momento, daquele lance, E de da como é que temperatura do momento também, né? Então, às vezes, isso que falta, da gente ter uma resposta mais de acordo com o que a gente está vendo, né? E antigamente não, às vezes eu ia fazer treino do Atlético, por exemplo, e acompanhava o treino inteiro na beira do gramado. Entrevistava quem quisesse. Se eu quisesse entrevistar 20 jogadores ali, eu entrevistava depois do treino. Entrevistava na beira do gramado. Depois não, depois foi mudando, aí a assessoria escolhia o jogador que ia falar, né? E tal. Isso é Portão fechado. Uma forma de organização dos clubes também, né? Para evitar aquela questão maçante de todo o treino tá lá a imprensa, né? Até porque com a era digital você vai lá e filma o que o treinador tá treinando, né? E ele, claro, tem todo o jeito de ter a privacidade ali para treinar situações estratégicas que vai utilizar contra o adversário. Mas essa questão da entrevista, ela foi ficando mais dificultada, né? De você poder realmente entrevistar o personagem que você quer e poder tirar dele aquilo que você gostaria, porque às vezes já vem tudo embalado, entendeu? Tudo prontinho. Então, antes a gente tinha mais liberdade, né? Tanto no pós-jogo ali, ia no gramado e fazia. Hoje é só quem tem os direitos de transmissão que pode ir ali no gramado entrevistar. E ali na coletiva é só o que a assessoria decide, né? E você vê que louco, que não é uma mudança assim que você vê há anos mudou isso. É coisa recém, né? Tipo, você pega o Ronaldinho Gaúcho, quando ele saía de campo do Atlético Mineiro, tinha 40 microfones na cara dele. O Ronaldo tem uma fantástica, vocês estão me encoxando, pô. Não, falava sem papas na língua, ele falava o que tava pensando. Repórter pergunta do Dia dos Namorados, ele fala, por quê? Quer namorar comigo? Era o dia da mulher, inclusive. Então, e aí, tá namorando? Ele mete, por quê? Quer namorar comigo? Então, não é uma mudança tão longe assim, que você fala, nossa, faz... Não, mas é que assim, ó, mudou tudo. A sociedade mudou nos últimos anos. O futebol é um reflexo da sociedade, querendo ou não. Então, o futebol tá violento, a sociedade também tá, né? O futebol hoje se pisa em ovos pra falar, porque na sociedade também se pisa em ovos pra falar. Então, por exemplo, você pega... hoje se importa muito mais com o ser humano que tá ali atrás. Então, por exemplo, o Renato fez isso agora na semana passada, quando o Grêmio dispensou o Thiago Santos pro Fluminense. Ele fez um vídeo falando, ó, o seguinte, o cara tem filho, o filho estuda em escola, o cara tem família, o que vocês e a imprensa fizeram é absurdo, vocês criticaram demais o cara, vocês passaram do limite, o cara não tava conseguindo viver,
Porque era aquela coisa, né? Anunciava Thiago Santos na escalação no telão, o estádio comia e vai e tal. Então, hoje parece que há uma preocupação com cada área, né? Pra que tudo seja feito da forma mais humana possível. Mas infelizmente, às vezes isso é meio robótico quando você tem um assessor verdade, de imprensa poupando tudo. Mas é que isso meio que você padroniza, né? Vai ser sempre assim. Não é uma situação pontual, tá uma crise no clube, então vamos blindar os jogadores, ok. Não, mas é sempre. E claro que o jogador se aí beneficia você naturaliza, disso, né? claro. Você naturaliza. É assim que funciona, é assim que vai ser. Claro. E indo para os últimos 2 quadros, antes faz a blogueirinha final. Seguinte, pessoal, olha só, puta conversa maneira, né? Do caralho. Vou até falando esse palavrão pra ver quanto ficou boa. Isso é advérbio de intensidade, caso vocês não saibam. Não é palavrão. Eu tô querendo acabar porque a gente não fazia muito tempo, porque eu, por mim... A conversa é demais, não? Nossa! E isso é conversa boa. Eu ia falar, vou pegar 3 cervejas lá, já vem. Não, porque, porra... Então, seguinte, ó. Cara, tu ainda não te inscreveu no canal? Te inscreve no canal, ativa o sininho, você vai receber todos os nossos vídeos, sempre que a gente postar você vai receber, não perde nada, só conversa legal. Comenta aqui quem que você quer que a gente entreviste, comenta aqui o que você achou da entrevista, qual parte você se identificou, qual parte você gostou, se não gostou, você concorda, não concorda, xinga a gente se quiser, não tem problema, falem bem, falem mal, mas falem de mim, né? Toda mídia é uma boa mídia. Sim. É engajamento, pai, nessas alturas do campeonato é engajamento. Ó, dá o like, deixa o like, tá, pra gente, que é muito importante, isso faz o vídeo aparecer pra mais pessoas. E os nossos cortes estão sempre no Instagram, @podcastdaí. Inclusive, né, lá no Instagram você também acha os nossos patrocinadores, quem ajuda a tornar isso possível. Lembrando sempre, o podcast daí é gravado na Barbearia Gentleman's, o único lugar onde você corta o seu cabelo quantas vezes você quiser por R$ 99,90 e participa de um clube de vantagens sensacional. Além disso, tem o Marcelinho Tatu CWB, o cara que manja no preto e cinza lá, o cara destrói nas tatuagens e logo, logo, inclusive, vai ter sorteio, tá, de tatuagem lá no nosso Instagram, lá no Instagram dele, tem que seguir para prestar atenção lá, não perder esse super sorteio, beleza? E, é claro, sempre eles aqui, tô me esbaldando, Pizzas Mais Tasty, tá? Peça sua, a gente tem cupom lá, inclusive, tá? Podcast daí 10. Peça sua, entrega em qualquer lugar de Curitiba. Se não entregar, o Júlio vai lá entregar pessoalmente pra ti na tua casa, tá? E veja se você só tá assistindo sabor na tua monstro. casa. Inclusive, qual é os sabores de hoje? Taste Master e 2 queijos. Sensacional. Taste Master tem um monte de coisa aqui que há 10 anos atrás eu não comeria. E Há 2 anos atrás eu não comeria. Há 1 ano atrás eu não comeria. E desde janeiro eu comecei a comer, porque foi quando eu conheci a Pizzas Que é Mais boa Tasty. mesmo, cara. E realmente eles conseguem combinar o taste, né? O sabor. Exatamente. É um negócio fantástico. Eu implico um pouco com isso. Ontem eu fui comer uma batata num lugar que eu não vou revelar. E era batata com molho de 4 queijos. Tu espera que a batata tenha gosto de carne, porque tem as carnes, e o gosto do molho de queijo. E aí enfiaram o molho de tomate em cima, que quebrou tudo, né, cara? Eu não sou o Jacan, mas eu senti só o gosto do molho de tomate, o queijo ficou na história. Então, esses eram os recados. Sigam toda essa galera aí, você acha eles no Instagram, Pizzas Mais Tasty, Marcelinho Tatu CWB, Barbearia Gentleman CWB. E você no Instagram, como é que a gente te acha? @Janaína Castilho. Janaína Castilho. E quais programas você tá? Eu tô na Jovem Pan News, no Bate Pronto, que é de segunda a sexta, do meio-dia às 2 da tarde, na 107.1, e também no YouTube, né? Daí é só entrar lá no Jovem Pan News Grupo RIC, que aí tem o Bate Pronto também no YouTube, essa tecnologia maravilhosa, a pessoa pode assistir em qualquer lugar do mundo. E também a gente tem as jornadas esportivas, né? Nos jogos de Curitiba e Atlético, e agora vai começar do Paraná também. A gente faz as transmissões, e segunda, quarta e sexta, na RIC TV, no RN Dia, em torno de 8h30 da manhã, a gente também tem um bloco de esporte. Pouco trabalho, hein? Pouco trabalho. E ela Linhares aí, tá lá, né? mãe? O Linhares tá lá, né? Linhares é meu chefe. Ele que montou todo o projeto e tá Gosto do super Linhares, legal. gostava da narração do Linhares. É. Agora tá na rádio, né? Porra. Na rádio. Posso fazer uma pergunta que eu não faço faz tempo? Os caras devem estar curiosos. As pessoas sim, devem sim. estar Eu curiosas, sei a resposta, né? mas A minha sim. pergunta do TV Fama, né? Sim. Como é que tá o coração, Janaína Castilho, antes de tudo? Tá bem. Tá falando cardiologista ontem. Né? Tá tudo certo. Sou casada desde 2012, então estamos juntos há algum tempo.
já, né, além do casamento, mais alguns anos para trás aí a gente tá junto nessa parceria com 2 filhos maravilhosos. Sensacional. É, isso aí. Agora é o... Pergunta assim mesmo? Só antes muito obrigado por ter vindo. Imagina, eu que agradeço. Foi uma honra ter você aqui. Infelizmente a gente vai fazer só esse tempo. 2 coisas que me deixaram triste hoje. Falta da azeitona na pizza. E ter que fazer um tempo curto. Eles vão te trazer um vidro da próxima vez. Ah, mas vai ser excelente. Aquela sem caroço, que é mais fácil. Vai ser excelente. E a conversa, cara, porque essa conversa por mim daria 2, 3 horas tranquilo. Não, agora a gente entende como é que ela fica 2 horas no rádio. Claro, é fácil. Pra ela é fácil. Eu entendo como Linhares e todos que trabalham com você ficam com você. Não, o Linhares, só o Linhares, ele pode fazer 4 horas tranquilo ali, porque o que tem de história... Que, putz, Ele começou a falar de quanto tempo o Atlético não vencia invicto o Campeonato Paranaense. Daí ele falou de 1936. Eu falei, em 1936 você estava? Não, essa história ele não presenciou, mas assim, você pode contar que todas as outras que ele conta, ele estava em loco nos jogos e ou viveu, ou vivenciou, ele lembra em detalhes, é incrível, ele tem uma memória sensacional, uma enciclopédia do futebol. Mas nossa, é sensacional conversar com você, foi ótima conversa, maravilha. Era tudo que eu esperava e muito mais. Obrigada. E por mim faria Que bom, muito mais que bom. tempo aqui tranquilamente. Que bom, Kendall. Mas tem que encerrar e eu agradeço muito a participação. Obrigada. Espero que, se quiser vir mais vezes, a porta tá aberta aqui. Não tem problema, não. E vamos aos 2 últimos quadros. Fizeram perguntas pra você lá? Fizeram até algumas perguntas, eu acho que fizeram. Acho que a gente até falou sobre isso aqui. Geralmente a gente... Que curiosidade das pessoas a gente mata aqui. Que é assim. Que é... Só... Ó, perguntaram um- do time, né? Que beleza. Vamos ao quadro Pergunte a Si Mesmo. É um quadro onde ela vai ler agora as perguntas que mandaram pra ela no Story. Ela mesma pediu pra eles fazerem a pergunta, eles fizeram. Ela mesma vai ler e vai responder. Parece coisa de preguiçoso, mas essa é a nossa ideia. Quanto mais ela falar, melhor pra gente. O Eliel perguntou aqui, por que você saiu do GE? Na verdade, saíram comigo, né? Eu entrei com a bunda, eles entraram com Caramba! Até rimou. Não, mas assim, sem mágoas, né? Porque eu acho que os ciclos se encerram. Acho que talvez era o momento de a TV passar por uma reformulação. Era essa a ideia. Eles estavam reformulando o Globo Esporte. E aí, a partir daquele momento, né? Iam mudar a apresentação, iam mudar o programa em alguns aspectos. E aí eu passei a não fazer mais parte do projeto do GE. Mas eu sou extremamente grata, assim, zero mágoa. O Globo Esporte pra mim, acho que se eu não fosse, né, talvez eu nem aqui estaria, porque eu acho que foi a grande história da minha vida, foi na RPC. Vivi grandes momentos lá, fiz séries maravilhosas que até hoje eu falo, caramba, né? Algumas séries a gente pensa, o jornalista tem que estar um pouco distante da notícia. Não, sabe? Eu acho que tudo que você vive ali também é lição para sua vida. Entrevistei atletas respeitadíssimos, pessoas que tiveram histórias de superação incríveis também, e que aquilo ali para mim serviu de motivação na minha vida, né? Então eu acho que foi uma oportunidade que eu tive e que eu agarrei, que eu pude retribuir, entreguei o que eu podia dentro da minha possibilidade para a empresa e zero mágoa, né? Porque mágoa é uma má água, né? Aí você fica guardando aquilo ali, claro que quando você sai fica um pouco aquela situação desconfortável porque você não entende, mas eu acho que às vezes as pessoas continuam vivendo a vida delas, o programa vai seguir como sempre foi, vai ser um sucesso, e aí você fica guardando coisas ruins que só fazem mal para você mesmo. Então eu sempre tento tirar o melhor de tudo, né? E para mim só tem coisa boa, assim, só vivi momentos incríveis lá, e é isso que eu quero levar e contar de história para sempre na minha vida, mesmo depois que eu já não esteja mais aí na carreira de jornalista. E depois saiu de lá, apareceu 40 projetos pra você. E tem mais agarrou alguns todos ainda, né, da minha vida pessoal que eu sigo aí estudando também para poder ampliar os meus aprendizados, meus horizontes e poder, quem sabe, também no futuro trabalhar com o esporte ainda, né, com o jornalismo, mas poder ser mais útil em outras áreas dentro do meio esportivo. Acho que tem muita coisa para a gente fazer hoje em dia, né? Os meios de comunicação tradicionais são só
uma oportunidade, porque são só uma porta de entrada nesse universo. Existem, nossa, Difundiu demais, né? muitas oportunidades, e pra gente é ótimo, né? Porque a gente pode aproveitar e viver experiências diferentes, experiências desafiantes, né? Quando eu olho para trás, eu falei, poxa, eu fiquei muito tempo lá, né? 16 anos, e talvez eu não tivesse o ímpeto de sair nesse momento, né? Talvez fosse ficar 20, se deixasse, né? E aí, às vezes, você perde o time de poder estar vivendo outras experiências. Então, eu tento ver dessa forma. Sim, sim. E é como um relacionamento, né? Você sai do relacionamento, sempre acha algo melhor e tira os melhores mágoas, coisas. Eu só acho engraçado que, né? E tira as melhores coisas do que você teve do último. Aí também perguntaram aqui se eu tô feliz com o meu novo emprego, Antônio Maciel. Sim, estou muito feliz, estou vivendo algo que eu nunca tinha vivido no jornalismo, né? Que é poder dar minha opinião. Objetivamente, né? Dando as claras mesmo, né? Não só ali, porque não tem como você fazer um texto na reportagem sem ter o seu olhar ali. Então, nas entrelinhas sempre tem opinião, né? Mas assim, a opinião mesmo, né? E é um baita desafio, e por isso eu tô aproveitando essa oportunidade para tentar descobrir outros talentos ali que para mim estavam guardados, e vi que é possível, né? Eu sempre gostei de desafio, e para mim sempre coisas novas vão me motivar a tentar buscar o meu melhor. Então eu tento estudar, tento fazer pesquisas para poder ter bastante subsídio para eu entregar aquilo que claro, a empresa espera, né? E o público também. Show de bola. E só um adendo, eu tenho uma colega minha. Se tu conseguir desbloquear, É Amanda Bobaide. Não sei se é assim que fala o teu sobrenome, tá? Ela é jogadora de futebol americano, ela foi convocada para a seleção brasileira. E ela tava precisando de uma forcinha lá, ela vai fazer até um sorteio depois lá. Se vocês puderem entrar lá, seguirem ela, entender mais, porque é um outro esporte que tá crescendo muito no Brasil, do lado masculino. Do feminino tá muito pequeno. Então, se puderem ajudar ela, porque é um representante do nosso Paraná indo para a seleção brasileira. Isso é uma coisa muito legal. Sim, com Só que certeza. eles ainda precisam do incentivo financeiro. Não é fácil assim. Essa é a parte do processo difícil, né? Que você tem que passar essa barreira. Aproveitando que a Janaína é do esporte aqui, quem quiser ir lá e ajudar ela, vai ser muito bem-vindo a ajuda. E vamos para o nosso último quadro. Eu vou pedir licença porque a gente não perguntou para ela se ela ia, então fizemos uma coisa mais light, né? As perguntas mais tranquilas. O Júlio ficou com medo dela não vir, e aí o Júlio pegou leve. É ou não é? É, mais ou menos isso. Com medo de assustar ela. Só apaga a luz ali, naquele ladinho. Aqui? Isso, vamos a pauta quente. Um quadro da quinta série, onde surge a quinta série, onde a família brasileira está assistindo, está curtindo muito. E vamos às perguntas bem leves. As crianças, os velhinhos estão assistindo como nunca. E a pergunta é rápida, a resposta é rápida e de sopetão. Não pode pensar. Não pode pensar. Não pode pensar. Meu Deus. Eu vou começar aqui. Ser repórter pra você é? Não pode pensar, daí não pode pensar. É um presente. Uma das perguntas mais desgastantes para um repórter é revelar seu time de coração? Fizeram essa ali também. E você fugiu? Não, eu respondo como eu falei pra vocês, né? Que eu prefiro não falar, porque eu acho que o mais importante é o conteúdo que eu entrego, né? Porque as pessoas muitas vezes não conseguem separar as coisas e a gente quer evitar esse desgaste. Concordando com isso, qual é o seu time do coração? Que filho da mãe! O futebol paranaense. Que filho da mãe! Qual é a sua maior realização profissional? Ter feito uma Copa do Mundo. Quando você cobriu os jogos no estádio, já deve ter visto vários lances pesados. Você já viu algum zagueiro dando uma entrada dura por trás do atacante? Já. No meio esportivo, você poderia dizer qual repórter dava o melhor furo?
Eu acho que a melhor repórter pra mim hoje no meio esportivo é a Nádia Mauad. E o que você deixaria escrito na sua lápide? Sonhou, viveu e realizou. Show de bola, pode acender a luz ali. Muito obrigado por ter participado. Passou por essa. Essa é muito light. É, não, do foi que a gente light. pergunta, Se tu assistir os outros, tu vai sentir a... Você vai saber o que é maldade. É. E muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter participado. Obrigado a vocês por terem assistido. Espero que tenham gostado, se divertido e o principal, ser distraído da cabeça, esquecer desses problemas que a gente tem, que temos muitos já. E espero que curtam, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais, sigam a Janaína também. Janaína Castilho, hein? Vocês vão colocar a Janaína Xavier. Mas se quiserem seguir ela também, pode seguir também. E muito obrigado por ter participado com a gente. E até a próxima e tchau. Tchau, obrigado.